A paz do Senhor mais uma vez para os amados irmãos. Por favor, tome seu assento. Meu querido, eu quero fazer algo que deixei exatamente para esse momento. Eu deixei para esse momento porque possivelmente iriam chegar mais alguns irmãos e eu precisava dar esse comunicado aos irmãos. Nós estávamos conversando com o nosso pastor Joel lá no gabinete pastoral. Eu disse ao pastor, falei, pastor, eu vou estar lá em Los Angeles, provavelmente uma semana lá, e vou estar com o pastor Will lá no domingo. Ele falou, então não esqueça de dar a minha saudação aos irmãos lá. Vocês recebem a saudação do nosso pastor? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu queria dizer aos irmãos que nós estamos num culto adorando a Deus, e Deus está aqui nesse lugar, veio receber a nossa adoração. Cada um de nós temos essa consciência de que, se não tivéssemos a certeza absoluta que Jesus está aqui para receber o nosso louvor, com certeza, né, pastor Will? Nós ficaríamos em casa, alguns ficariam assistindo televisão, outros, né, dando um passeio no frio aí fora, né? Está friozinho. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui porque temos certeza absoluta do nosso Deus, né? E hoje seria o culto, é o culto Friends Forever, né? Onde nós convidamos os nossos amigos para virem à casa do Senhor ouvir a palavra de Deus, não é assim? Amém? Então, a palavra de Deus nos traz um relato interessante de 4 amigos, né? Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, fala acerca de 4 amigos que já conheciam acerca de Jesus Cristo, né? Conheciam, sabiam quem era Jesus, e eles tinham convicção de que o problema daquele amigo seu, que era paralítico, né? Aquele amigo que era paralítico, poderia ser resolvido pelo Senhor Jesus. Ele tinha a solução. Irmãos, e nós estamos aqui na casa do Senhor com esta mesma certeza, não é verdade? Nós estamos aqui porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele é aquele que tem a solução para todo e qualquer problema. Não existe problema que o Senhor Jesus não possa resolver. Só que quando eles chegaram ali, naquela casa em Cafarnaum, dizem que provavelmente seria a casa do apóstolo Pedro, né? Estava tão cheia a casa, né, que eles não conseguiam, olharam pela porta, não conseguia colocar o paralítico que estava numa cama. Pela janela, certamente, também foi impossível. Mas eles tinham um propósito. Nós queremos que esse nosso amigo, essa pessoa que a gente ama, esse companheiro, essa pessoa querida, nós queremos que ele receba a solução do seu problema. Ele não pode mais continuar sofrendo desse jeito. Nós queremos ver ele com o problema resolvido. E o que eles fizeram? Olha só. Subiram no telhado, removeram a parte do telhado e desceram o paralítico. Vocês conhecem já essa parte. Desceram o paralítico na cama diante de Jesus. Você pode imaginar o esforço que aqueles 4 fizeram, né? E às vezes eu pergunto, meu Deus, será que nós temos feito também esse esforço para poder trazer estas pessoas que necessitam, né? Há muitas pessoas que estão sofrendo, irmão, e precisam da mão de Deus, precisa da solução do Senhor na sua vida, precisa ser curado, precisa ter uma solução, resolvido um problema, uma dificuldade que a pessoa não consegue ter a solução, ou nós temos também dificuldade para aceitar que Jesus pode fazer tudo, ou então está faltando um empenho de nossa parte para trazer aquele amigo que a gente sabe que Jesus vai operar, Jesus vai fazer a obra. Você crê nisso? Que se você falar para o seu colega de trabalho que Jesus tem a solução para o seu problema, ele vai ouvir a palavra e Jesus vai entrar com providência? Você crê nisso? Amém. Eu sempre conto aos irmãos, eu sempre faço questão de contar aos irmãos, no início do meu ministério, irmãos, Pastor Will, me dá uma forcinha aqui. No início do meu ministério, para ele ficar na... Aí, obrigado.
No início do meu ministério, ainda recém-casado, eu conto essa experiência por onde eu vou, para os irmãos verem que há um desafio grande, irmãos. Nós olhando as pessoas que estão, muitas vezes, mendigando, pessoas que estão aí como trapos humanos, né? Eu recém-casado, né? E passava, em frente à minha casa, tinha um bar. A gente chamava até o Bar do Miro. A Ruth até deu risada agora, né? Ela já sabe até o que eu vou falar. O duro é isso, irmão, trazer a esposa junto, porque a gente começa a falar a mensagem, ela já sabe o final, né? E aquele bar ali ficava no domingo, principalmente, a semana inteira. Mas no domingo ficava aquele pessoal ali bebendo, jogando sinuca e jogando conversa fora. E ali tinha um bêbado, que era ponto dele. E eles chamavam ele de Zé do Saco. Zé do Saco. Por quê? Porque ele carregava um saco sujo. E ele tinha um defeito na vista direita. Ele já era meio caô, coitado, né? Caô. O inglês está me atrapalhando, hein, gente? Desculpe. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? E eu vi aquele camarada ali, né? Muitas vezes vomitado ali, né? As pessoas não davam o mínimo para ele. E eu passava ali todos os dias. Chegava do trabalho, ele estava lá. Fim de semana ia para a igreja, lá estava o Zé do Saco, lá caído, lá babando e vomitando. Perdão até usar essas expressões, mas é para vocês verem a que ponto chega o ser humano, né? O nosso irmão, a pessoa que Deus criou, né? A sua imagem e semelhança. Chegou um dia, irmãos, eu passava por ele, eu confesso para os irmãos que eu ficava até meio assim, meu Deus, por que a prefeitura não cuida desse camarada, aí o governo do estado, né? O assistente social, deixar essa pessoa aí nessa condição, desse jeito, né? Aí chegou um dia, o Senhor falou no meu coração, ganhe ele para mim. É a primeira alma que eu quero que você ganhe para mim. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Ganhar esse camarada para o Senhor, como é que eu vou fazer isso, né? Irmãos, começamos a colocar aquele homem nas costas, levar ele até a casa dele, ele morava um quarteirão dali, eu dava banho nele, trocava de roupa, fazia um café forte para ele tomar, e quando ele estava bom, arrastava ele para a igreja. Arrastava, irmão. E levava. E ele começou a ir para a igreja. Ia para a igreja. Umas 2 ou 3 vezes ele voltou à situação anterior, né? Teve uma recaída e voltou à situação anterior. Mas eu fui persistente, porque o Senhor falou comigo, né? Falou, não, você ganha ele para mim, é a sua primeira ovelhinha aí. E eu comecei a investir nele, irmão, investir. E eu pegava aquele camarada, arrastava ele, voltava lá novamente, eu ia lá, grudava ele. Depois que eu fiquei sabendo que o nome dele é José das Chagas, né? Olha o nome, José das Chagas, um nome bonito, né? Mas ele não tinha nome, era o Zé do Saco. E eu pegava aquele moço, colocava nas costas, ele era um rapaz, já tinha acho que uns 35 anos, né, Ruth, por aí, né? E tinha dificuldade nos dentes também, não tinha a maioria dos dentes, e o olho daquele jeito. Irmão, dava dó, um ser humano que necessitava de carinho, de amor e de afeto. E eu adotei aquele camarada. E chegou um dia, quando ele já estava mais ou menos bom, né? Estava praticamente, vamos dizer assim, já em condição de andar com seus próprios pés, já ia para a igreja, a gente já estava preparando ele para o batismo, ele teve uma recaída mais forte ainda. E ele chegou no portão da minha casa, e ele gritava lá do portão de casa lá, o Alcir não merece a Ruth. Irmão, eu recém-casado, com o amor da minha vida, o meu sonho de amor, né? O camarada lá que eu estou ajudando ele, irmãos. O Alcir não merece a Ruth, eu é que mereço, eu é que mereço. Falei, Jesus, tem misericórdia, está tudo errado, Jesus. Não deixa eu descer da cruz aqui, porque senão a coisa vai mudar, né? Mas não é assim, não, irmão. E nós investimos naquele moço. Para a glória de Deus, irmãos. Nós éramos encarregados administrativos de uma empresa do governo naquela época, Comasp, Companhia Metropolitana de Água de São Paulo. Consegui colocar ele num trabalho. Eu nunca tinha trabalhado na vida. Tiramos carteira profissional para ele, arrumamos serviço para ele. E não é que ele gostou de trabalhar, irmãos. Gostou de trabalhar.
foi para a igreja, firmou os passos na igreja. Aleluia. E ele tinha a mãezinha dele já era uma senhora de idade, que se um dia ele morresse, né, ele tinha um outro irmão também descabeçado lá, né, mas se ele morresse, aquela velhinha já não contava com ele, né? E aí arrumamos esse serviço para ele, ele ficou lá trabalhando, pegou amor pelo trabalho, firme na igreja, glória a Deus, aleluia, Bíblia debaixo do braço, né? Firme, irmão. Mas eu não sabia que Jesus tinha pressa com aquela vida, sabe, irmão? Muitas vezes você olha uma pessoa, Deus tem já a data de vencimento para aquela pessoa, preparando. E um dia, ele nunca mais botou bebida na boca, né? Ele se tornou um camarada assim, até sentia cheiro do álcool e do cigarro, ele vomitava. Passava distante, falou, Auxílio, me dá ânsia de vômito. Deus fez isso com ele, para ele poder ter uma recuperação total, né? E um dia, irmãos, estando em plena na sua saúde, na sua condição psicológica, ele desceu do ônibus, e não sei o que aconteceu com ele, né? Ele foi para a cidade, em São Paulo, desceu no ônibus ali, e lá aquela avenida passando muitos carros, ele foi atravessar, em vez de ele atravessar pela frente do ônibus, ele atravessou por trás. E quando ele atravessou por trás, veio um carro e o atropelou, e o José das Chagas partiu para a eternidade. Isso anos depois, né? Partiu para a eternidade, mas partiu salvo, irmão. Salvo com Jesus, e deixou uma pensão para sua mamãe, para a sua velhinha lá, sua mamãezinha, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, irmãos, que nós temos que olhar para as pessoas que estão ao nosso derredor e usar de misericórdia para essa pessoa. Mesmo que às vezes tenhamos que falar uma coisa bem difícil, bem dura. Também trazendo mais para os dias de hoje, porque a gente diz, mas foi só no passado? Não. Um dia essa moça bonita que está aqui, que é a minha filha número 3, né? Ela chegou chorando. Eu gosto sempre de pregar falando assim, irmão, contextualizando, para a gente ver que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o Deus de hoje. O Deus que operou no passado e opera no presente, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ela chegou chorando em casa. Pai, eu não aguento mais, pai. Toda criada na igreja, a gente ensina os nossos filhos a ter independência com Deus, né? Tem alguma dificuldade, algum problema? Vai para o joelho. Vai falar com Deus. Ai daquele que tocar, irmão. Nós somos propriedade do Senhor Jesus, irmãos. Quem tocar em nós, irmão, vai prestar conta para o Senhor Jesus. E Ele cobra caro, viu? Cobra caro. E ela chegou chorando, pai, eu não aguento mais. Eu falei, o que foi, Regiane? O que foi, minha filha? A minha gerente lá, ela trabalhava lá no Subway, né? Trabalhava lá, e a gerente humilhava, porque sabia que ela era crente, humilhava, ofendia e maltratava, né? E ela já estava no limite. Falei, mas filha, vem cá, dobra o joelho aí. Como é que chama essa fulana aí? Fulano de tal. Então vamos orar. Senhor Jesus, olha, ela é a minha filha, mas antes de ser minha filha, ela é sua. Ela é sua filha, Senhor. E olha o que essa pessoa está fazendo com ela. Eu sei que o Senhor não está gostando nada disso, mas se essa pessoa estiver sendo usada pelo inimigo para tirar a paz da minha filha, da nossa filha, Senhor, viu? Tirar a paz da nossa filha, Senhor, eu entrego ela nas tuas mãos, peço que o Senhor entre com providência nessa causa. Eu acho que não demorou 30 dias, né? A Regiane veio com um sorriso desse tamanho. O que foi, Regiane, dessa vez? Está alegre? Amém. Dá um glória a Deus. Não, pai, aconteceu isso. Ó, senhor viu? Ela era gerente, não sei o que aconteceu lá, tiraram ela da função, mandaram ela fazer o serviço que eu fazia, e ela está humilhada, está... Jane, você viu, aconteceu tudo isso. Agora, vá para ela e diga que Jesus a ama, que Jesus tem solução para o problema dela. É mesmo, pai? Vai lá e fala, minha filha. E ela foi, falou para a moça lá, trouxe ela para a igreja, ela aceitou Jesus, aleluia, aceitou Jesus. O pastor Joel falou, Regiane, você vai discipular ela, né? Discipular a antiga chefe, né, que vivia perseguindo. Discipula ela, ensina ela o que é ser crente. Ensinou, e eu tive o privilégio de batizar essa moça que perseguia a minha filha, perseguia. E aí, irmão, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, né, Jane? Diaconiza na igreja dela, lá na igreja.
Assembleia de Deus lá da Madureira, diaconiza, ganhou a família inteira para Jesus. Então, irmãos, existe solução para todos os problemas. Se você crê, tudo é possível, irmão. Não sofra, não chore, não continue lamentando a sua vida, irmão, a sua condição. Mas parece que ela não, que de vez em quando ela esquece certa coisa, né? Eu tenho o Geo, que já veio aqui, que ele tem uma empresa de limpeza, de dealer, de escolas, de hotéis, né? O Marquinho já esteve aqui. E ele entregou, sob a supervisão da Regiane, entregou uma escola muito grande lá, por sinal, uma escola evangélica, luterana, vou até falar o nome aqui, né? Ele não tem culpa, né? Mas entregou para ela ser a supervisora responsável lá pela coordenação, né? E a diretora lá, que já estava há 25 anos, né? Resolveu perseguir ela. Passado um tempo, ela veio chorando. Pai. Falei, Regiane, pelo amor de Deus, Regiane, eu não sei quanto tempo eu estou ficando velho, mas um pouco Jesus vai me levar, meu prazo de validade já está chegando, e você não aprendeu ainda, minha filha, vai para o joelho, vai falar, não, pai, mas esse bicho é muito forte, ela é diretora, há 25 anos ela é diretora, não sei quantos anos, né? Aí eu falei, tá bom, Regiane, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, e vou orar na cadeira que ela senta lá. Falei, não tem filmadora lá não, né? Porque se tem, né? Aí a Ruth foi também, você também é cúmplice, viu? Colocamos a mão na cadeira, irmão, na cadeira da mulher que está perseguindo a diretora. Falei, Senhor, olha, está aqui, Senhor, novamente, estou aqui, Jesus. Dá lição para minha filha, Jesus. Ela aprendeu que aquele que mexe com aquilo que é propriedade de Jesus, Jesus não gosta disso não, hein? Quem mexer, se prepara para sofrer. Fizemos a mesma coisa, irmão. Oramos, falei, Jesus, olha, se ela estiver sendo usada pelo inimigo, para tirar a paz da nossa filha, Jesus, é a minha e do Senhor, né? Deus me deu o privilégio de ser pai dela, né? Se tiver, Jesus, olha, eu entrego ela na sua mão, peço justiça, Jesus, né? Não sei quanto tempo levou, que eu não guardo essas coisas, eu já não tenho cabeça para isso, né? Ela se tornou a maior best friend da Regiane, mas foi afastada do cargo de diretor, porque perseguiu a serva do Senhor, foi afastada e se trazia até bolo para ela comer lá. Você vê, numa escola evangélica, né? Trazia bolo para a Regiane comer, e a Regiane se transformou no best friend da diretora lá. E a diretora foi afastada da função, foi ser professora, para aprender, irmão. Se vai mexer com o servo de Deus, se alguém mexer com você, fale com ele, irmãos. Fale com teu Deus, apresente para o Senhor a tua causa, mas apresente com confiança. Creia no poder de Deus. Olha, irmão, eu poderia pregar aqui só isso, porque eu já estou vou fazer 75 anos, 69 anos servindo ao Senhor. Tinha 6 anos de idade quando fui aos pés de Jesus. Mas não fui voluntário não, viu? Minha avó pegou pelas orelhas, uma espanhola brava, me grudou pela orelha, moleque tentado, vamos lá, você tem que aceitar Jesus, que você é muito tentado, né? E me arrastou pelas orelhas. E Jesus levou em consideração isso, irmão, né? Aquele menininho lá, né? Tão desengonçado, né? E passaram já 69 anos, irmãos. Eu nem acredito, irmãos, né? Eu olho no espelho, só quando eu olho no espelho que eu vejo que é verdade, né? Mas Deus foi tão bom comigo, me deu uma esposa, nos meus 20 e poucos anos, não tinha nem 21 anos ainda, né? 54 anos se passou, nos deu 4 filhas, né? 9 netos, né? Irmãos, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Jesus, Ele é tudo para mim. Então, irmão, se alguém está passando, depois nós vamos orar, eu quero orar com você. Se você está passando algum problema, alguma dificuldade, está sofrendo à toa. Agora, tem 2 tipos de sofrimento. Tem um sofrimento porque a pessoa erra, está em transgressão e precisa passar pela correção, então Deus dá a dificuldade e o problema, não para matar, porque Deus não faz isso, dá a oportunidade para a pessoa, né, pastor Will? A pessoa vir aos pés do Senhor e se humilhar, pedir perdão e se consertar.
Mas se a pessoa está servindo a Deus, adorando a Deus, e está passando por luta, você está sofrendo à toa. Você não está buscando o teu Deus. Amém? Você crê nisso? Então, preste atenção. Hoje nós vamos estar falando só um pouquinho sobre isso. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, o verso 17 e 18. Né? Eu quero tentar trazer uma palavra, pastor Will. Como eu percebi que a maioria de todos que estamos aqui já servimos a Deus, né? Então eu posso falar como falando a minha igreja, a igreja do Senhor. Posso trazer uma palavra pastoral, uma palavra, ministrar uma palavra que venha trazer instrução ao teu coração, ao meu coração. Eu estava orando esses dias e pedi uma palavra para o Senhor. Eu falei, Senhor, há certas situações na minha vida, no meu ministério, que eu estou percebendo com o passar dos anos, não estou aceitando, mas eu estou percebendo que estão se tornando normais. São situações que, né, que a gente vai aceitando, e eu sei que isso não está agradando o Senhor. Por exemplo, eu me lembro das nossas vigílias, onde 70, 80, 90 pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu me lembro de chegar para o culto, e paralítico levantar e sair andando, cego, surdo, pessoas com câncer. Eu me lembro da minha cunhada, né? De uma das minhas cunhadas que não tinha filhos, né? Não tinha filhos, já estava indo para a 3ª gestação e estava em casa da minha mãe lá, aguardando firmar o feto, mas quando chegava 3 meses, parece que o útero expelia o feto. Eu me lembro de estar na igreja orando, né, pastor de uma das igrejas em São Paulo, e o Senhor falou, vai lá na casa da sua mãe. Tá bom, tem que obedecer, ouvir a voz de Deus, tem que obedecer. Chegou lá, mamãe falou assim, glória a Deus que você chegou, meu filho. Eu estava orando para Deus mandar alguém com um carro aqui, porque a sua cunhada, mais uma vez, vai perder o bebê. Ela já está com hemorragia, vai perder a criança. E o teu irmão, mais uma vez, na vontade de ter um filho, vai ficar só com a vontade. Eu falei, agora eu sei, porque Deus me mandou aqui. Aí dobramos o joelho e eu falei para ela, né? Falei, olha, você crê que Jesus tem poder para segurar esta criança no teu ventre e completar os 9 meses e nascer uma criança forte, feliz? E você ser feliz junto com meu irmão? Creio, pastor, creio. Coloquei a mão da minha mãe no ventre dela, coloquei minha mão em cima da mão dela, da minha mãe, e dobrei meu joelho e orei ali. Falei, Senhor, olha, está aqui. O senhor sabe o desejo do coração desta minha cunhada. Ela já aceitou o Senhor, foi batizada com o Espírito Santo, foi uma das que a gente ganhou, né, Ruth, para Jesus. Diz a minha mãe que quando nós saímos, voltei para a igreja, porque eu estava no período de consagração, quando voltamos para a igreja, diz a minha mãe que foi como se ela tivesse tomado uma injeção, foi a injeção do céu, né? E no mesmo instante secou, ela não teve mais hemorragia, né? E quando completou os 9 meses, né? O meu irmão chega em casa com certidão de nascimento, assim, nasceu. Naquele tempo não tinha como é que chama, Ruth? Não, de fazer o ultrassom e saber sexo, essas coisas, né? Nasceu, né? Eu, pô, que benção, que coisa, nasceu, né? Que bom, glória a Deus por isso. Aí falou, leia aí. Aí abri a certidão, estava lá, Alcir Florentino dos Santos Sobrinho. Falei, que é isso, rapaz? Nasceu, eu queria fazer uma homenagem para você. Falei, então você tinha que pôr o nome de Jesus, né? Fazer homenagem para aquele que é o doador da vida. Então, irmão, isso são algumas das grandes maravilhas. A nossa vida, o nosso ministério, minha esposa está aqui, minha filha está aqui, sabe? Tem sido com sinais de prodígios e maravilha, porque é esse o Deus que nós servimos, irmãos. Nós não podemos abrir mão, irmãos, de viver na dimensão do Espírito de Deus, viver uma dimensão espiritual, onde as maravilhas ocorrem, onde o crente coloca o seu joelho por terra e ama, clama ao Senhor, ora e clama ao Senhor e pede, e a mão de Deus vem em socorro, irmão. É esta fé que Deus precisa encontrar no nosso coração e na nossa vida. Então aqui, irmão, eu vou tentar ser breve, porque
É difícil, pastor. Eu sei que você não vai puxar meu paletó, mas também não é assim, né? Olha só, o que a Bíblia diz aqui, irmão? Presta atenção, irmãos, naquilo que está aqui. Eu estou falando para a minha igreja, para a igreja que eu amo, os irmãos. Eu quero que, a partir de hoje, eu sei, vocês têm aqui um pastor que é um ensinador. O pastor Will é uma das pessoas que Deus tem levantado no nosso ministério, né? Firme na palavra, homem ungido de Deus, né? Mas eu quero, nessa humilde palavra que eu vou trazer aqui, de todo o meu coração, irmão, desse pastor velho também pode ser, né? Quero dizer aos irmãos, tome posse desta palavra para a tua vida, irmãos, porque ela é resultado, irmão, daquilo que Deus tem feito. 69 anos eu tenho experimentado isso na minha vida. Se eu fosse falar aqui, irmão, eu até escrevi um livro que chama-se assim, Esses Sinais Seguirão os que Crerem. Escrevi um livro, irmão, contando os maravilhas, os milagres, tudo que Deus fez. Eu fiquei assim, mas Jesus, foi tudo isso, Jesus? E Jesus falou, e muito mais vai acontecer se você continuar me servindo de todo o coração, irmão. Isso é real, irmãos. A presença de Deus na vida daqueles que aceitam o Senhor Jesus e querem viver uma vida de santidade é real, irmãos. Nosso Deus é poderoso, irmãos. Amém? Então, o que fala aí? Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão o demônio. Essa água é minha? Então, com licença, que a garganta do velho secou. Olha lá. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí vem Paulo em Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 e diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de Cristo. Então Paulo estava trazendo, estava asseverando, falou, olha, o nosso evangelho que eu trouxe a vocês, não foi um evangelho de palavra. Então nós não podemos viver, irmãos, um evangelho teórico. Oh, que maravilha, é uma benção, o evangelho é tremendo, irmãos, é coisa fantástica para a nossa vida. Eu, quando começo a ouvir os irmãos, ouvir o pastor Will pregar, o pastor Joel, eu quero ficar a vida inteira ali, com a minha boca aberta, assim, comendo a palavra. Por quê? Porque o evangelho é poderoso, irmão. Mas nós temos que lembrar que o evangelho não é apenas em palavra, mas é em poder de Deus, para aquele que crê. Foi Jesus que falou isso, irmão. No começo do ministério do Senhor Jesus, 3 anos e meio, Jesus começou a preparar os discípulos, né? Preparar os discípulos e para lá na frente dizer o que ele falou aqui. E teve um momento da caminhada que Jesus perguntou para o colégio apostólico, para os discípulos que estavam ao seu redor. Porque onde Jesus chegava a bênção. Onde Jesus estava a solução. As dificuldades, os problemas, e é assim, irmão, e é assim que tem que continuar sendo, irmão. Quando a gente fala Jesus está aqui, não é chavão, não é palavra de motivacional, não. Jesus está aqui mesmo, irmão. E se Jesus está aqui, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, irmãos. E a qualquer momento Ele pode pôr as mãos sobre a sua vida e você mudar o cenário da sua vida totalmente. É isso que nós temos que crer, irmão. Temos que ter esta confiança para que a nossa fé não seja em vão, para que a gente não esteja vivendo um evangelho de faz de conta. Então Jesus falou assim, que diz os homens ser o filho do homem? E é com certeza, os discípulos ouviram aquela pergunta de Jesus, né? Que dizem os homens ser o filho do homem. Aí Pedro tomando a palavra, né? Não, os discípulos começaram a falar. Eles dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E ele, dirigindo-se para Pedro, disse, e tu, que dizes que eu sou? Aí Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, olha, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o meu próprio Pai. Jesus estava precisando ouvir aquela palavra deles, por quê? Porque pouco tempo depois ele ia mandar os 70. Pouco tempo depois Jesus mandou 70. E por onde eles foram passando, eles viram maravilhas.
Jesus foi operando maravilhas, operando milagres, fazendo coisas tremendas, né? Até o Satanás saía correndo quando eles estavam chegando, né? E quando eles voltaram admirados, né? Ah, Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e começaram a trazer o relato para Jesus. Aí Jesus falou para eles, olha, alegrai-vos muito mais pelo vosso nome está escrito no livro da vida. E aqui, irmãos, nesta palavra, aconteceu algo semelhante, porque até antes de Jesus ressuscitar, Jesus preparou o colégio apostólico, preparou os discípulos, preparou os apóstolos, foi preparando. Mas aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus diz essa palavra, porque o que ele está falando aqui? Ele falou, ó, esses sinais seguirão os que crerem. Olha, a partir de agora, esses sinais vão acompanhar vocês. Onde vocês forem e falarem de mim, onde vocês forem orarem, onde vocês forem levantarem a mão, vai acontecer esses sinais, essas maravilhas. Isto vai acontecer. A partir daquele momento, eles tinham que estar preparados para ver coisas extraordinárias acontecendo. E os apóstolos, irmãos, eles viram isso. E o que nós aprendemos aqui? Na caminhada com Cristo, irmãos, nós aprendemos que quando alguém ouve a palavra de Deus, se encanta com a palavra de Deus, e esta palavra entra no seu coração e faz uma transformação. A palavra de Deus é como Deus usando um cirurgião, né, para extirpar o mal que está dentro da pessoa, e faz uma cirurgia, né, muda o coração da pessoa, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, né? E aquela pessoa passa a entender como é ser cristão, como caminhar na vida espiritual. Mas nós temos que considerar que os sinais e prodígios e maravilhas, irmão, é que atrai as pessoas para virem. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra limpa. Mas quando existem sinais, operação de milagres, sinais sendo operados, irmãos, aí muda totalmente o cenário. Infelizmente, né, não devia ser assim, mas muitos andam por causa dos sinais. Mas Deus deixou os sinais para a igreja tem que viver essa situação, né? Por exemplo, interessante, eu tive fazendo uma pesquisa há pouco tempo, e uma revista que chamava Liveway Research, algum tempo atrás, ela fez uma pesquisa e fez uma pergunta. Com apenas o estudo da Bíblia e oração, a pessoa com doença mental grave, como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia, poderia ser curada? Agora, há pouco tempo. Essa revista cristã fez essa pergunta. Qual foi a resposta? Das pessoas religiosas que estão sentadas na igreja, irmãos, servindo a Deus, cantando, adorando, orando. Jesus. 48% responderam que sim. 52% não acreditam. Irmãos, há poder em minhas palavras, há poder na palavra de Jesus, irmão. Pela palavra de Jesus, o mundo, tudo que foi criado, foi feito pelo poder da palavra de Deus. E agora, 52%, irmão, que estão na igreja, servindo a Deus, não crê mais. Então, irmãos, essa estatística tem que ser alterada, irmãos, tem que mudar. E aí, a pergunta continua sendo feita. Em relação aos demais americanos não crentes, pessoas que não frequentam igreja, nunca foram membros de uma igreja, 35% disseram que sim, que acreditavam que com a leitura da Bíblia e a oração, este grande mal desse século pode ser repelido. Então, irmãos, o que está faltando, irmãos? Está faltando tomar posse da palavra, irmão. É essa palavra que gera poder, irmão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, irmão, essa palavra que não é do homem. O pastor Will está pregando aqui, mas não é o pastor Will, é o Deus que está usando a instrumentalidade dele para trazer a sua palavra, trazer a sua vontade aos corações dos irmãos, para os irmãos crescerem na graça e no conhecimento e serem uma bênção. Então, eu comecei a pensar, pastor Will, por qual razão nós não vemos
tantos milagres hoje em dia, né? Então, do meu ponto de vista, desse pastor já velho pastor, existem 4 coisas. A primeira é a nossa fé, irmãos. Como anda a nossa fé? Nós estamos, de fato, acreditando, irmão, que quando Jesus diz, todo poder é me dado no céu e na terra, isso é real, irmãos? Ou a gente está achando que... Qual que é o pensamento que nós temos? Então, a primeira situação que eu identifico aqui é a nossa fé, irmão. Nós não podemos brincar com a nossa fé. A nossa fé tem que ser inegociável. É aquilo que Deus falou e pronto. Falou, está falado, acabou e já era. Entendeu? A segunda coisa, irmãos, é a obediência a Deus. É obediência, é a falta de obediência, né? Pessoas querem um pé no mundo, outro na igreja, outro no mundo, e quando chega a morte, ou quando dá uma doença, né, um câncer, alguma coisa, oh, meu Deus, tem misericórdia. E Deus, na sua misericórdia, muitas vezes ele estende a mão, né? Mas, irmãos, por que não já viver uma vida no altar de Deus, ter uma vida devocional, ter uma vida real diante do Senhor, a ponto de crer que verdadeiramente, como disse a palavra, tudo é possível ao que crer. Me parece que é o capítulo 12, verso 18 de Gênesis, se não me engano, né? Que está dizendo lá, haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Irmão, aquele que fez os céus e a terra, fez o universo, criou todas as coisas, há alguma coisa impossível, foi Ele que nos fez, irmão. Deus nos conhece de célula por célula, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Então, irmão, glorifica a Deus, porque Ele é o teu Senhor, e Ele tem propósito na tua vida, se você crê assim. Então, meus amados irmãos, a terceira coisa que eu identifico é a falta de renúncia, né? Ou seja, entregar-se por inteiro ao Senhor Jesus, sem nenhuma reserva, né? Às vezes a pessoa diz, Senhor, eu entreguei meu coração, mas como entregou? Uma parte só, Senhor, não dá para entregar todo, né? Porque ele é da minha esposa, né? Não é? Não, Senhor, entendeu, irmãos? Então, Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz significa, irmão, a nossa luta de dia a dia, os encargos que nós recebemos por professar nossa fé, né? Por ter essa fé em Cristo, irmão. Porque o mundo nos odeia, irmãos, viu? O mundo nos odeia. Nós precisamos ter essa consciência de não estar... Se o mundo nos odeia, nós não queremos estar de bem com ele. Nós queremos que Deus entre com providência para a gente destruir as potestades no poder do sangue de Jesus, né? Então, meus irmãos, e o quarto, por que não acontece muitos milagres? Por quê? Porque está faltando os propósitos divinos, crer nos propósitos divinos, que o milagre é um propósito divino para uma vida. Quando Deus opera um milagre, Deus tem um propósito definido naquela vida, né? Então, a primeira coisa que nessa identificação, que eu quero trazer aos irmãos rapidamente, é que a incredulidade impede da realização dos milagres, que os milagres aconteçam. Como é que Deus pode operar na incredulidade, né? Nós temos que crer verdadeiramente, sem reserva no nosso coração. Quando o pastor te diz assim, quantos querem oração para a enfermidade? Você levanta a mão, mas junto com a mão, levanta o coração também diante de Deus. Diz, Senhor, eu estou crendo com o meu coração. E vim para frente com a confiança, irmão. Se não tiver confiança, fica no banco, fica ali aguardando. E fica em oração, pedindo para Deus gerar confiança, né? Você lembra que alguém que pediu para Jesus curar, fazer uma obra, né? E quando ele viu que a situação não era tanto, ele disse, Senhor, ajuda na minha fé, né? Ajuda na minha fé. Precisava, então, pedir que Deus ajude a nossa fé, para que a nossa fé cresça, para que nós possamos obter os propósitos, né? Então, a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 13, verso 58, depois vocês veem lá, que Jesus pregava a palavra lá em Nazaré, e os nazarenos não acreditavam. Por que eles não acreditavam? Porque Jesus foi criado lá em Nazaré. Mas esse aí não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro, que a gente viu crescer aqui entre nós? Será que poderá sair alguma coisa boa aí de Nazaré, né? Então, muitas pessoas estão olhando para Jesus, estão vendo Jesus diferente, mas nós olhamos para o Jesus e vemos o Filho do Deus vivo.
aquele que deu a sua vida por nós para nos resgatar e que fez por nós aquilo que ninguém podia fazer, né? E a segunda coisa, irmão, é que nós não queremos pagar o preço da renúncia para sermos capazes de realizar milagres hoje. Então nós queremos crescer. O ser humano tem anseios, né? Nós queremos crescer, ter grandes realizações, prosperidade, qualificação profissional, conquista de bens materiais. Irmão, tudo isso é importante a gente ter. Mas nós podemos ter tudo isso, né, diante do Senhor e ser uma bênção nas mãos de Deus. Ser uma bênção, irmão, ser alguém aprovado por Deus em toda a circunstância da vida, na vida profissional, na vida educacional, né? Deus quer que nós sejamos esta bênção onde quer que nós estejamos, né? Bom, e a terceira coisa, irmãos, a quarta coisa, não, a terceira, milagres acontecem com a finalidade de gerar salvação. Então, eu estive fazendo essa observação, perguntando para Deus e recebendo essa resposta, que todo milagre para acontecer tem que gerar salvação na vida da pessoa, né? Deus não cura as pessoas, por exemplo, por meramente curar, mas além da cura, Deus tem um propósito, ou seja, a salvação. Nós encontramos um texto aqui, onde Lucas capítulo 4, verso 23 a 30, anota aí se você quiser, onde Jesus falou, Jesus afirma que havia muitas viúvas em Israel nos tempos em que não havia chuva, enquanto uma fome grave estava assolando a terra, mas Elias, o profeta, só foi enviado a uma delas, pois esta acreditou no profeta para a sua salvação. Então, todo milagre que Deus opera visa a salvação. Ou seja, que aquela vida seja transformada por Deus e, a partir daquele momento, tenha um encontro real e passe a viver uma vida autêntica, né? Segunda coisa, irmãos, havia também muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu. Vocês são uma igreja que conhece a palavra, então estou passando bem rapidamente aqui. Muitos leprosos na época do profeta Eliseu, mas somente Naamã foi purificado, né? Por quê? Porque posteriormente ele acreditou em Deus, né? Naamã acreditou, nós sabemos aquele grande general, né, que havia conquistado tantas medalhas, tantos troféus, mas era leproso, né? E havia muitos leprosos igual a ele. Só que somente ele, naquele tempo, foi curado para a glória de Deus, para a salvação da sua vida, né? Amém, irmão? Você está entendendo? Quando estiver entendendo, diga amém. Então, irmãos, a quarta coisa que eu quero rapidamente passar aqui é a murmuração, né? A contestação. Seria um milagre, por exemplo, para os israelitas vencerem em batalha as nações que estavam ocupando em Canaã nos tempos de Moisés, né? Era um milagre. Por quê? Porque as nações que estavam ocupando Canaã eram mais poderosas. Mas se Deus disse que daria vitória e que entregaria os seus inimigos, era questão de confiança, de confiar. E, na verdade, eles não confiaram. Entendeu? Eles não confiaram. Foram lá fazer o bezerro de ouro, né? Foram fazer o bezerro de ouro. Quando Moisés subiu lá nos 40 dias no monte para Deus falar com ele, entregar as tábuas da lei e as ordenanças do Senhor, quando Moisés desceu, eles tinham feito lá bezerros de ouro, quer dizer, alguém que está servindo a Deus, que Deus está operando milagre, né? Vendo durante o dia Deus mandar maná, mandar as cordenizas, alimentar aquele povo, né? Ver a coluna de fogo à noite e durante o dia aquela nuvem densa para impedir os raios solares, né? Então, o que acontece? A pessoa que murmurou, irmãos, começou a colocar a sua fé, a sua atenção naquilo que não é propósito de Deus. Então, isso impede do milagre de Deus operar. Então, Deus entregou na mão dos seus inimigos, vai aprender, então, vai ser escravo, né? Vai ficar 430 anos no Egito, vai ser escravo 70 anos dos babilônicos, né? Para aprender o que é confiar no Deus Todo-Poderoso, né? E cumprir as suas ordenanças. Irmão, Deus não quer que isso aconteça conosco. Deus quer a nossa vida transparente, a nossa vida de alegria. Claro que nós vamos passar por luto, por quê? Jesus mesmo falou, irmãos. No Evangelho de João está lá, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Se ele venceu o mundo, Jesus, e nós estando nele,
nós vencemos também, né? E finalmente, irmãos, os milagres de Deus têm propósitos maiores, além do que a nossa mente possa imaginar. Às vezes questionamos, julgando, termos razão, né? Então, Deus tem coisas tremendas. Por exemplo, as 10 pragas que o Senhor mandou no Egito tinha propósito maior de Deus. Vocês conhecem bem essa parte, né? O que eu estou falando aqui, irmão, é trazendo os porquês e as razões, né? As 10 pragas tinham por finalidade mostrar que os deuses que os egípcios confiavam não valiam nada, não tinham poder. E cada um dos deuses, cada praga, atentava contra um Deus que foi destruído. Então, olha só, irmãos, os milagres de Deus têm propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Alguém imaginava, mas essa praga aí dos gafanhotos? Não, é porque tinha um Deus que eles confiavam, que aquele Deus que representava os gafanhotos ia impedir de acontecer aquilo no Egito. E esses deuses foram todos desbancados um a um, né? Então, irmãos, o que eu quero falar aqui, finalmente, é o seguinte. Jesus falou uma palavra que não tenha por onde nós deixarmos agora de finalizar dizendo: na verdade, vos digo que aqueles que creem em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então, irmãos, eu quero, pastor Will, nesse momento, tentei fazer uma síntese aqui, viu, para não tomar muito tempo. Quero, nesse momento, convidar vocês a se colocar em pé e dizer, irmãos, a primeira coisa, Jesus te ama. O segundo, a tua vida está segura no Senhor. Em terceiro, irmão, se você colocar a tua fé em ação, com confiança, sem pestanejar, irmãos, sem titubear, sem ter o mínimo de dúvida, irmãos, você vai ver a glória de Deus ser manifestada na sua vida. Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Se você está buscando uma porta de emprego, Deus vai te dar essa porta de emprego. Se você está buscando, né? Você solteiro, está buscando assim um casamento, né? Quer casar, isso é bom, né? Isso é bom. Deus pode preparar para você a sua esposa. Se você sonha em ser alguém, Deus pode concretizar seu sonho, mas em primeiro lugar, Ele quer que você seja um servo abençoado. Seja alguém que tenha uma vida no seu altar e possa viver uma vida autêntica com o Senhor. Se você quer aceitar esse desafio, eu te convido a vir aqui à frente e eu quero orar pela tua vida, irmãos. Quero orar e ministrar sobre a tua vida a bênção de Deus, para que a partir de hoje, eu sei que vocês estão na nossa igreja aqui recebendo palavra de Deus que transforma, que liberta, palavra que faz a gente realmente viver na dimensão do Espírito de Deus, mas eu quero orar por você agora e pedir ao Senhor que Deus entre com providência na sua vida, que Deus venha trazer uma solução aos seus problemas, aquela dificuldade que você tem enfrentado durante todo esse tempo, e tem sido difícil, você tem falado, Senhor, eu não consigo, Senhor, pois Deus nesta noite diz a você que com Ele tudo é possível. Ele vai colocar as mãos de poder sobre a sua vida e vai operar. Você quer vir aqui para nós orarmos? Venha com confiança, por favor. Glória a Deus. Eu sei que eu estou falando aqui, irmãos, não é palavras vazias jogadas ao tempo. O que eu estou falando, irmão, é aquilo que acontece na vida espiritual. É aquilo que acontece, irmão, no reino de Deus. Vocês são do Senhor, a sua vida é do Senhor, irmãos. Como eu já disse aquela hora aí daquele que tocar na tua vida, irmãos. E você tem que aprender isso e dizer, Senhor, eu sou teu, Senhor. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. E você se levante em oração e não aceite pacificamente, irmão. Não aceite. Não aceite as circunstâncias pacíficas. Vai fazer o quê? Essa situação é dela. Irmão, não. Se levante em oração. E diga, Senhor, se é o inimigo que está colocando essa situação para me derrubar,
para me fazer recuar, para me fazer desanimar. Senhor, agora, agora, Senhor, eu coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor entre com providência, que o Senhor venha trazer solução agora. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eu trouxe, Senhor, estas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, o Senhor sabe a sinceridade daquilo que eu tenho procurado trazer na Tua presença, Pai, porque eu sei que tudo vem de Ti, Pai, é o Senhor que opera, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo está nas Tuas mãos. E aqui, Senhor, estão os meus irmãos, Senhor. Cada um, Pai, te pertence, eles são propriedades Tuas. E nesse momento eu peço que o Senhor venha com providência na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Coloca a vitória na mão de cada um, ó Pai. Coloca por terra, Senhor, todo embaraço, todo impedimento, todo vento contrário, Pai. Tudo aquilo que tem, Senhor, tentado contra a vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, esta igreja é vitoriosa, essa congregação é vitoriosa, Senhor. O pastor Will é vitorioso, a família do pastor Will é vitoriosa, porque o Senhor está aqui dando vitória para a Tua igreja, dando vitória para o Teu povo, Senhor. O nosso ministério nesta nação é vitorioso, porque o Senhor está à frente, Pai. É o Senhor que é o nosso pastor, soberano pastor, Pai. Ó Deus eterno, e eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência em cada vida, Pai. Traga solução, Senhor, para que haja um testemunho, Pai, de bênção, de vitória, Pai, e que os Teus filhos, Pai, nesses dias vindouros, possam testificar, Pai, de uma mudança substancial naqueles problemas que eram considerados inatingíveis, irresolvíveis, Senhor. Que o Senhor entrou com providência e trouxe a solução. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Senhor, e os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Will, por favor. E te comoves, perdendo a calma.